A propósito das eleições presidenciais nos Estados Unidos, decidi criar aqui um pequeno guia linguístico sobre essas eleições. Vou falar de 6 palavras. E para começar, a diferença entre voter e elector, que nós teríamos tendência para traduzir como eleitor, tanto num caso como no outro. Nós também usamos a palavra votante, mas é muito mais rara. Ora, nos Estados Unidos, nestas eleições, um voter é alguém que elege o presidente, mas elege de forma indireta, porque, na verdade, as pessoas estão a eleger os electors, que são aquelas pessoas que depois, em dezembro, vão, de facto, eleger o presidente. Estes electors podem ser traduzidos de várias maneiras. Eleitores, embora isso seja muito confuso, porque se eu disser eleitores em português, as pessoas vão pensar nos cidadãos que vão pôr o voto na urna, embora nos Estados Unidos não se usem muitas urnas. Portanto, podemos traduzir como grande eleitor, como delegado, como já vi por aí, embora seja um pouco impreciso, ou como membro do colégio eleitoral. Há várias formas, agora tem de ser feita uma distinção, a tradução não é fácil. Portanto, voter e elector, nestas eleições, quando ouvirem os comentadores, se alguém estiver a falar dos grandes eleitores, está a falar desses tais membros do colégio eleitoral. Para conseguir ser eleito presidente, uma pessoa tem de ter os votos de 270 grandes eleitores, porque o colégio eleitoral tem 538 membros e, por isso, os 270 serão a maioria. Ora, quando se fala nos Estados Unidos de electoral votes, estamos a falar precisamente desses votos no colégio eleitoral. Electoral votes, votos eleitorais, parece uma redundância em português, nos Estados Unidos não é. Temos os votos normais e depois temos os electoral votes, que são os votos no colégio eleitoral. E são esses que contam. Para uma pessoa ser eleita presidente tem de ter 270 electoral votes, votos no colégio eleitoral. Ora, deixando de parte agora esta questão dos voters, electors e electoral votes, vamos passar para o verbo to call. No final das eleições, quando os meios de comunicação social falam dos vários estados, cada estado tem um conjunto de votos no colégio eleitoral que, em geral, com exceção de 2 estados, são atribuídos em conjunto, ou seja, um estado dá os votos todos a um candidato, independentemente do número de eleitores que de facto votou nesse candidato, desde que haja uma maioria, o candidato fica com todos os votos desse estado. Ora, quando uma televisão, uma estação de televisão decide dizer que um determinado estado foi ganho por um candidato, usa a expressão call a state. Neste caso, o call é uma declaração, declarar o vencedor daquele estado. Portanto, vamos ouvir durante a noite eleitoral, quem estiver atento, este verbo to call a state, declarar o vencedor de um determinado estado, que fica assim com todos os votos todos os votos eleitorais desse estado. Depois temos também o verbo to concede, neste caso é reconhecer a derrota. Normalmente, sabemos que há 4 anos as coisas não correram bem assim, mas normalmente um dos candidatos vai reconhecer a derrota, vai telefonar ao outro candidato e esse é o momento em que se percebe de facto quem é o vencedor, quando o outro candidato reconhece que perdeu. E por fim, neste pequeno, brevíssimo guia linguístico das eleições dos Estados Unidos, lembro o termo President-elect, presidente eleito. Aqui a tradução é muito mais fácil do que no caso dos electors. O presidente eleito é a pessoa que foi declarada eleita no final desta noite pelos meios de comunicação social, que começam a usar este termo, embora de forma precisa o presidente eleito apenas passa a ser de facto o presidente eleito no dia em que os membros do colégio eleitoral se reúnem e elegem constitucionalmente o presidente. Só uma curiosidade final, a palavra presidente, ou president em inglês, só começou a ser usada como título de um chefe de Estado nos Estados Unidos. Foi a primeira vez, nos Estados Unidos foi o primeiro país a dizer que o chefe de Estado tinha este título.
presidente. Antes disso, presidente era a pessoa que dirigia uma reunião, por exemplo. Portanto, isto foi uma inovação dos Estados Unidos que depois se espalhou. Depois a França também passou a chamar presidente ao chefe de Estado a certa altura, depois os outros países também, mas foi de facto este o país que inventou este título que hoje tantos países usam, presidente. E pronto, foi um breve guia linguístico sobre as eleições dos Estados Unidos. Se quiserem comentar ou fazer perguntas sobre palavras ou termos, terei todo o gosto em tentar responder.